Qual a visão de vocês sobre isso? Eu sei que o Sérgio, em vários episódios eu já vi ele falando, olha, eu acho que não existe, pelo menos não tem evidência até agora. Mas tem aquela famosa frase do Sagan, que eu gosto muito, de que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Aí uma vez eu vi uma analogia que eu achei também muito elegante na hora de explicar isso. Era um cara falando, vamos supor que eu vou numa praia com meu filho, eu pego um balde d'água e ele fala, pai, tem vida no mar? Eu pego esse balde, encho de água ali na beirinha e falo, tem vida aqui dentro? Ele olha assim e fala, não, então não tem vida no mar. Que é quase o que a gente faz por não ver vida aqui em volta. Tem gente que afirma categoricamente, olha, não há vida. Matematicamente, eu acho que é difícil esse cara estar certo. Porque uma hora, ao longo desse espaço e tempo muito vasto, a gente pode encontrar alguma coisa. Mas qual é a opinião de vocês sobre isso? Você vê que ele sempre pergunta, né, Sérgio? Pra ver se você mudou de ideia. Fala aí, Pedro, a sua aí pro pessoal. Dele, essa aí é a pergunta que não quer calar, né? Assim, eu acho que eu sempre tento tomar decisões e opiniões baseadas em evidências. Dito isso, eu acho que a probabilidade de existir vida no universo, em outros lugares fora da Terra, obviamente, é maior do que de não existir. E eu recentemente tenho lido bastante sobre vida fora da Terra e provavelmente astrobiologia também. E eu me deparei com alguns conceitos que antes eu não tinha dado devida atenção. Tipo o ET de Varginha, né? Exato. Não, o ET de Bilu para mim foi o maior. Não, E assim, eu comecei a ver, por exemplo, alguns fatores que provavelmente levaram a vida na Terra a ser como ela é. E a gente hoje tem o que a gente chama de vida inteligente, que é o que a gente busca quando a gente busca por vida fora da Terra. Só que, muito provavelmente, a maior parte da vida que a gente poderia encontrar fora da Terra não seria que nem a gente vida complexa. Ela seria, por exemplo, vida bacteriana, que inclusive foi a forma de vida dominante e exclusiva praticamente do planeta Terra por alguns bilhões de anos. Então, eu não vejo motivos para a gente olhar para o resto do universo e falar, não existe vida nem bacteriana nesses lugares. Porque a probabilidade de existir é muito maior do que de não existir. Sempre que a gente olha, tipo, todos os lugares absurdos em que bactérias vivem, tipo, ventosas no fundo do mar, ou lugares extremamente ácidos, do lado de vulcão. Ou ácido, ou muito básico. Mas aí bactéria, eu acho que tem aqui até que no sistema solar. Concordo, totalmente. Provavelmente, talvez na Lua, Europa ou talvez, quem sabe, na atmosfera de Vênus. Nunca encontraram nada? Eu achei que já tinha encontrado, encontraram micro-organismos. Teve uma época, aquela controvérsia da fosfina em Vênus, que acho que até o Sérgio depois pode falar mais. Mas a gente nunca encontrou nenhuma evidência forte de vida fora da Terra. Eu tenho, particularmente, gostaria muito de que quando a gente fizesse a primeira missão tripulada para Marte, a gente encontrasse vida bacteriana, provavelmente enterrada no solo ou perto de alguma geleira ou coisa do tipo. Mas essa pergunta de vida fora da Terra, eu acho que a gente pode dividir em duas a resposta. Vida inteligente, como a nossa, vida complexa, aí eu acho um pouco talvez mais difícil, já vou dizer o motivo. E vida simples, tipo bactérias, que essa eu acho que a chance é quase 100% para algum lugar do universo. Eu estou lendo um livro atualmente, e está sendo até uma leitura bem mais demorada do que eu gostaria, porque é um tema que assim, eu não tenho eu nunca me interessei muito, que é biologia, por incrível que pareça. E aí o livro fala sobre mitocôndrias. O tema mais aleatório possível. É um livro do Nick Lane, inclusive, o nome dele é Power, Sex, Suicide, que fala sobre mitocôndrias e como elas estão envolvidas nas mais diversas funções do corpo humano. E no começo do livro ele fala sobre como provavelmente a mitocôndria foi a responsável pela vida na Terra poder ser complexa. Porque é quase como se existisse um abismo entre a vida antes de mitocôndrias terem surgido e vida depois de mitocôndrias terem surgido. Porque a mitocôndria ela é como se fosse a central de energia de uma célula, de um organismo vivo. E por causa disso, ela permitiu que células se organizassem em grupos de células e formassem corpos mais complexos, que é o que a gente tem hoje. Só que o surgimento da mitocôndria provavelmente foi uma situação muito específica em que, assim, eu não sou biólogo, então provavelmente se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija, mas de acordo com o livro até onde eu estou lendo... Com certeza eles vão corrigir. Por favor, eu sempre gosto de ser... Inclusive não biólogo. Não precisa, perfeito. Principalmente. Eu acho que a melhor coisa de fazer conteúdo para a internet é que a gente sempre aprende muito também conforme faz o conteúdo, então isso é brilhante. Mas as mitocôndrias provavelmente surgiram por endossimbiose. Elas foram em algum momento absorvidas por células e começaram por algum motivo, ao invés de serem, sei lá, digeridas, funcionar junto com a célula. E a chance de isso acontecer em outros planetas é muito difícil. Por quê? Porque isso é uma coisa tão específica que só aconteceu, até onde a gente sabe, uma vez na história da vida na Terra. A vida complexa na Terra só surgiu uma vez.
A gente não conhece nenhuma outra vez, a gente não viu isso acontecendo nenhuma outra vez. E provável, né? E hoje em dia, se eu não me engano, todas as células eucariontes, elas têm ou já tiveram mitocôndrias no passado. A gente não conhece as que não têm. Então, provavelmente, isso é um dos fatores que faz a gente não ver vida complexa e inteligente em outros planetas, mas que provavelmente a gente vai conseguir encontrar vida muito mais simples. Mas que seria legal ter uma civilização galáctica, tipo uma de Star Trek, assim, sabe? Legal. Acho que depende muito desse legal. Se elas não vierem atrás da gente. O bom é que se não for legal, não vai ser legal só uma vez. Vai ser rápido, eu acho. Exatamente. Mas a minha opinião não mudou, não. A minha opinião é mais ou menos essa aí do Pedro, entendeu? Vida simples. Aqui no Sistema Solar deve estar cheio. Nuvens de Júpiter, nuvens de Vênus, os oceanos de Encélado e Europa. A própria biomassa da Terra é maior parte bactéria do que biomassa tipo, de outras coisas, né? Exatamente. O próprio Marte, acho que hoje vai ser difícil ter vida em Marte, mas acho que já teve e deve ter resquícios lá que hoje Perseverance está lá procurando justamente isso, um tipo de rocha específico. Agora, vida inteligente, evoluída, tal, como você queira capacidade dizer, técnica. Aí eu já acho que não. E que nos visite, pior ainda. Eu gosto muito do Asimov, né? Sou leitor da Fundação, por exemplo. Sim. E ele é um autor de ficção científica que ele tinha uma opinião similar à de vocês. Porque quando ele escreve lá a Fundação, que é o Império Galáctico, entrando em declínio, inspirado no Declínio e Queda do Império Romano, que ele leu do Edward Gibbon, só tem humanos na galáxia. Não tem outras formas de vida. Então ele imagina um futuro muito distante, com trilhões de humanos, onde inclusive há um novo tipo de ciência, né? Você consegue calcular o destino do mundo através de estatística. Como é que ele chama mesmo essa ciência? História... Não, como é que é? Psicohistória. Psicohistória, isso. Ele chama de psicohistória, porque o comportamento de um homem é imprevisível. Agora, o comportamento de uma massa muito grande de homens é mais previsível. Tem tanto ser humano que você consegue... tanto ser humano que você consegue. Baixou o juro, eles vão consumir. Aumentou o juro, não vão consumir. Tal é o destino. Então, ele calcula o destino do mundo. Mas lá não tem seres diferentes do homem, assim, em termos de evolução e capacidade técnica. E até aproveitando essa palavra destino, porque vocês comentaram sobre as teorias do destino do universo. E depois de ver o filme do Napoleão, a gente ficou numa discussão sobre destino. E aí eu entrei, inclusive, nessa noção de tempo diferente, né? Você veio aqui depois disso, de maneira tão Sérgio? complexa. Não veio. Acho que foi antes, tá. Mas qual o ponto? Eu falava pra Malu, né? Você acredita em destino? A Malu falou que não. Eu falei, porque pensa só em um mundo que esteja a 220 anos-luz da Terra. Então está chegando nesse mundo o ano de 1804. Eles estão vendo a coroação de Napoleão. Exatamente. E tem gente lá olhando para isso e pensando, e aí, o que vai acontecer com o Napoleão? E o Napoleão também sendo coroado, não sabia o que iria acontecer, mas a gente sabe. Sim. Que ele estava a alguns anos do fim, digamos assim, né? Porque em 1814 ele foi deposto, tentou voltar e não deu certo. Então a gente sabe a história toda dele. O destino do Napoleão é inescapável. Não havia o que fazer de diferente. Ele ia cumprir aquela sina e aquilo vai chegar naquele outro planeta. E vocês falavam de destino no universo, ou seja, é um certo destino inescapável. Lógico que para pessoas isso é muito diferente, mas vocês têm essa noção de destino também? Vocês acreditam nisso? Qual a visão de vocês sobre isso? Eu sei que o Sérgio, vários episódios eu já vi ele falando, olha, eu acho que não existe, pelo menos não tem evidência até agora, mas tem aquela famosa frase do Sagan, que eu gosto muito, de que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Aí uma vez eu vi uma analogia que eu achei também muito elegante na hora de explicar isso. Era um cara falando, vamos supor que eu vou numa praia com meu filho, eu pego um balde d'água e ele fala, pai, tem vida no mar? Eu pego esse balde, encho de água ali na beirinha e falo, tem vida aqui dentro? Ele olha assim e fala, não, então não tem vida no mar. Que é quase o que a gente faz por não ver vida aqui em volta. Tem gente que afirma categoricamente, olha, não há vida. Matematicamente, eu acho que é difícil esse cara estar certo, porque uma hora, ao longo desse espaço e tempo muito vasto, a gente pode encontrar alguma coisa. Mas qual é a opinião de vocês sobre isso? Você vê que ele sempre pergunta, né, Sérgio, pra ver se você mudou de ideia. Fala aí, Pedro, a sua aí pro pessoal. Essa aí é a pergunta que ele não quer calar, né? Assim, eu acho que eu sempre tento tomar decisões e opiniões baseadas em evidências. Dito isso, eu acho que a probabilidade de existir vida no universo, em outros lugares fora a Terra, obviamente, é maior do que de não existir. E eu recentemente tenho lido bastante sobre
vida fora da Terra e provavelmente astrobiologia também. E eu me deparei com alguns conceitos que antes eu não tinha dado devida atenção. Tipo o ET de Varginha, né? Exato. Não, o ET de Bilu para mim foi o maior. Não, E assim, eu comecei a ver, por exemplo, alguns fatores que provavelmente levaram a vida na Terra a ser como ela é. E a gente hoje tem o que a gente chama de vida inteligente, que é o que a gente busca quando a gente busca por vida fora da Terra. Só que, muito provavelmente, a maior parte da vida que a gente poderia encontrar fora da Terra não seria que nem a gente vida complexa. Ela seria, por exemplo, vida bacteriana, que inclusive foi a forma de vida dominante e exclusiva praticamente do planeta Terra por alguns bilhões de anos. Então, eu não vejo motivos para a gente olhar para o resto do universo e falar, não existe vida nem bacteriana nesses lugares. Porque a probabilidade de existir é muito maior do que de não existir. Sempre que a gente olha, tipo, todos os lugares absurdos em que bactérias vivem, tipo, ventosas no fundo do mar, ou lugares extremamente ácidos, do lado de vulcão. Ou ácido, ou muito básico. Mas aí bactéria, eu acho que tem aqui até que no sistema solar. Concordo, totalmente. Provavelmente, talvez na Lua, Europa ou talvez, quem sabe, na atmosfera de Vênus. Nunca encontraram nada? Eu achei que já tinha encontrado, encontraram micro-organismos. Teve uma época, aquela controvérsia da fosfina em Vênus, que acho que até o Sérgio depois pode falar mais. Mas a gente nunca encontrou nenhuma evidência forte de vida fora da Terra. Eu tenho, particularmente, gostaria muito de que quando a gente fizesse a primeira missão tripulada para Marte, a gente encontrasse vida bacteriana, provavelmente enterrada no solo ou perto de alguma geleira ou coisa do tipo. Mas essa pergunta de vida fora da Terra, eu acho que a gente pode dividir em duas a resposta. Vida inteligente, como a nossa, vida complexa, aí eu acho um pouco talvez mais difícil, já vou dizer o motivo. E vida simples, tipo bactérias, que essa eu acho que a chance é quase 100% para algum lugar do universo. Eu estou lendo um livro atualmente, e está sendo até uma leitura bem mais demorada do que eu gostaria, porque é um tema que assim, eu não tenho eu nunca me interessei muito, que é biologia, por incrível que pareça. E aí o livro fala sobre mitocôndrias. O tema mais aleatório possível. É um livro do Nick Lane, inclusive, o nome dele é Power, Sex, Suicide, que fala sobre mitocôndrias e como elas estão envolvidas nas mais diversas funções do corpo humano. E no começo do livro ele fala sobre como provavelmente a mitocôndria foi a responsável pela vida na Terra poder ser complexa. Porque é quase como se existisse um abismo entre a vida antes de mitocôndrias terem surgido e vida depois de mitocôndrias terem surgido. Porque a mitocôndria ela é como se fosse a central de energia de uma célula, de um organismo vivo. E por causa disso, ela permitiu que células se organizassem em grupos de células e formassem corpos mais complexos, que é o que a gente tem hoje. Só que o surgimento da mitocôndria provavelmente foi uma situação muito específica em que, assim, eu não sou biólogo, então provavelmente se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija, mas de acordo com o livro até onde eu estou lendo... Com certeza eles vão corrigir. Por favor, eu sempre gosto de ser... Inclusive não biólogo. Perfeito. Principalmente. Eu acho que a melhor coisa de fazer conteúdo para a internet é que a gente sempre aprende muito também conforme faz o conteúdo, então isso é brilhante. Mas as mitocôndrias provavelmente surgiram por endossimbiose. Elas foram em algum momento absorvidas por células e começaram por algum motivo, ao invés de serem, sei lá, digeridas, funcionar junto com a célula. E a chance de isso acontecer em outros planetas é muito difícil. Por quê? Porque isso é uma coisa tão específica que só aconteceu, até onde a gente sabe, uma vez na história da vida na Terra. A vida complexa na Terra só surgiu uma vez. A gente não conhece nenhuma outra vez, a gente não viu isso acontecendo nenhuma outra vez. E provável, e hoje em dia, se eu não me engano, todas as células eucariontes, elas têm ou já tiveram mitocôndrias no passado. A gente não conhece as que não têm. Então, provavelmente, isso é um dos fatores que faz a gente não ver vida complexa e inteligente em outros planetas, mas que provavelmente a gente vai conseguir encontrar vida muito mais simples. Mas que seria legal ter uma civilização galáctica, tipo uma de Star Trek, assim, sabe? Legal. Acho que depende muito desse legal. Se elas não vierem atrás da gente. O bom é que se não for legal, não vai ser legal só uma vez. Vai ser rápido, eu acho. Mas a minha opinião não mudou, não. A minha opinião é mais ou menos essa aí do Pedro, entendeu? Vida simples. Aqui no sistema solar deve estar cheio. Nuvens de Júpiter, nuvens de Vênus, os oceanos de Encélado e Europa. A própria biomassa da Terra é maior parte bactéria do que biomassa tipo, de outras coisas, né? Exatamente. Próprio Marte, acho que hoje vai ser difícil ter vida em Marte, mas acho que já teve e deve ter resquícios lá, que hoje Perseverance está lá procurando justamente isso, um tipo de rocha específico. Agora, vida inteligente, evoluída, tal como você queira capacidade dizer, técnica... aí eu já acho que
E que nos visite, pior ainda. Eu gosto muito do Asimov, né? Sou leitor da Fundação, por exemplo. Sim. E ele é um autor de ficção científica que ele tinha uma opinião similar à de vocês. Porque quando ele escreve lá a Fundação, que é o Império Galáctico, entrando em declínio, inspirado no Declínio e Queda do Império Romano, que ele deu do Eduardo Gibbon, só tem humanos na galáxia. Não tem outras formas de vida. Então ele imagina um futuro muito distante, com trilhões de humanos, onde inclusive há um novo tipo de ciência, né? Você consegue calcular o destino do mundo através de estatística. Como é que ele chama mesmo essa ciência? História... Não, como é que é? Psicohistória. Psicohistória, Ele isso. chama de psicohistória, porque o comportamento de um homem é imprevisível. Agora, o comportamento de uma massa muito grande de homens é mais previsível. Tem tanto ser humano que você consegue... Tanto ser humano que você consegue. Baixou o juro, eles vão consumir. Aumentou o juro, não vão consumir. Tal é o destino. Então, ele calcula o destino do mundo. Mas lá não tem seres diferentes do homem, assim, em termos de evolução e capacidade técnica. E até aproveitando essa palavra destino, porque vocês comentaram sobre as teorias do destino do universo. Uhum. E depois de ver o filme do Napoleão, a gente ficou numa discussão sobre destino. E aí eu entrei, inclusive, nessa noção de tempo diferente, né? Você veio aqui depois disso, de maneira tão Sérgio? complexa. Não veio. Acho que foi antes, tá. Mas qual o ponto? Eu falava pra Malu, né? Você acredita em destino? A Malu falou que não. Eu falei, porque pensa só em um mundo que esteja a 220 anos-luz da Terra. Então está chegando nesse mundo o ano de 1804. Eles estão vendo a coroação de Napoleão. Exatamente. E tem gente lá olhando pra isso e pensando, e aí, o que vai acontecer com o Napoleão? E o Napoleão também sendo coroado, não sabia o que iria acontecer, mas a gente sabe. Sim. Que ele estava a alguns anos do fim, digamos assim, né? Porque em 1814 ele foi deposto, tentou voltar e não deu certo. Então a gente sabe a história toda dele. O destino do Napoleão é inescapável. Não havia o que fazer de diferente. Ele ia cumprir aquela sina e aquilo vai chegar naquele outro planeta. E vocês falavam de destino no universo, ou seja, é um certo destino inescapável. Lógico que para pessoas isso é muito diferente, mas vocês têm essa noção de destino também? Vocês acreditam nisso? Qual a visão de vocês sobre isso? Eu sei que o Sérgio, vários episódios eu já vi ele falando, olha, eu acho que não existe, pelo menos não tem evidência até agora. Mas tem aquela famosa frase do Sagan, que eu gosto muito, de que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Aí uma vez eu vi uma analogia que eu achei também muito elegante na hora de explicar isso. Era um cara falando, vamos supor que eu vou numa praia com meu filho, eu pego um balde d'água e ele fala, pai, tem vida no mar? Eu pego esse balde, encho de água ali na beirinha e falo, tem vida aqui dentro? Ele olha assim e fala, não, então não tem vida no mar. Uhum. Que é quase o que a gente faz por não ver vida aqui em volta. Tem gente que afirma categoricamente, olha, não há vida. Matematicamente, eu acho que é difícil esse cara estar certo. Porque uma hora, ao longo desse espaço e tempo muito vasto, a gente pode encontrar alguma coisa. Mas qual é a opinião de vocês sobre isso? Você vê que ele sempre pergunta, né, Sérgio? Pra ver se você mudou de ideia. Fala aí, Pedro, a sua aí pro pessoal. Essa aí é a pergunta que ele não quer calar, né? Assim, eu acho que eu sempre tento tomar decisões e opiniões baseadas em evidências. Dito isso, eu acho que a probabilidade de existir vida no universo, em outros lugares fora a Terra, obviamente, é maior do que de não existir. E eu recentemente tenho lido bastante sobre vida fora da Terra e provavelmente astrobiologia também. E eu me deparei com alguns conceitos que antes eu não tinha dado devida atenção. Tipo o ET de Varginha, né? Exato. Não, o ET de Bilu para mim foi o maior. Não, E assim, eu comecei a ver, por exemplo, alguns fatores que provavelmente levaram a vida na Terra a ser como ela é. E a gente hoje tem o que a gente chama de vida inteligente, que é o que a gente busca quando a gente busca por vida fora da Terra. Só que, muito provavelmente, a maior parte da vida que a gente poderia encontrar fora da Terra não seria que nem a gente vida complexa. Ela seria, por exemplo, vida bacteriana, que inclusive foi a forma de vida dominante e exclusiva praticamente do planeta Terra por alguns bilhões de anos. Então, eu não vejo motivos para a gente olhar para o resto do universo e falar, não existe vida nem bacteriana nesses lugares. Porque a probabilidade de existir é muito maior do que de não existir. Sempre que a gente olha, todos os lugares absurdos em que bactérias vivem, ventosas no fundo do mar, ou lugares extremamente ácidos, do lado de vulcão. Ou ácido, ou muito básico. Mas aí bactéria, eu acho que tem aqui até aqui no sistema solar.
Concordo, totalmente. Provavelmente, talvez na Lua, Europa ou talvez, quem sabe, na atmosfera de Vênus. Nunca encontraram nada? Eu achei que já tinha encontrado, tipo... Encontraram micro-organismos. Teve uma época, aquela controvérsia da fosfina em Vênus, que acho que até o Sérgio depois pode falar mais. Mas a gente nunca encontrou nenhuma evidência forte de vida fora da Terra. Eu tenho, particularmente, gostaria muito de que quando a gente fizesse a primeira missão tripulada para Marte, a gente encontrasse vida bacteriana, provavelmente enterrada no solo ou perto de alguma geleira ou coisa do tipo. Mas essa pergunta de vida fora da Terra, eu acho que a gente pode dividir em duas a resposta. Vida inteligente, como a nossa, vida complexa, aí eu acho um pouco talvez mais difícil, já vou dizer o motivo. E vida simples, tipo bactérias, que essa eu acho que a chance é quase 100% para algum lugar do universo. Eu estou lendo um livro atualmente, e está sendo até uma leitura bem mais demorada do que eu gostaria, porque é um tema que eu não tenho eu nunca me interessei muito, que é biologia, por incrível que pareça. E aí o livro fala sobre mitocôndrias. O tema mais aleatório possível. É um livro do Nick Lane, inclusive, o nome dele é Power, Sex, Suicide, que fala sobre mitocôndrias e como elas estão envolvidas nas mais diversas funções do corpo humano. E no começo do livro ele fala sobre como provavelmente a mitocôndria foi a responsável pela vida na Terra poder ser complexa. Porque é quase como se existisse um abismo entre a vida antes de mitocôndrias terem surgido e vida depois de mitocôndrias terem surgido. Porque a mitocôndria ela é como se fosse a central de energia de uma célula, de um organismo vivo. E por causa disso, ela permitiu que células se organizassem em grupos de células e formassem corpos mais complexos, que é o que a gente tem hoje. Só que o surgimento da mitocôndria provavelmente foi uma situação muito específica em que, eu não sou biólogo, então provavelmente se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija, mas de acordo com o livro até onde eu estou lendo... eles vão corrigir. Por favor, eu sempre gosto de ser... Inclusive não biólogo. Perfeito. Principalmente. Eu acho que a melhor coisa de fazer conteúdo para a internet é que a gente sempre aprende muito também conforme faz o conteúdo, então isso é brilhante. Mas as mitocôndrias provavelmente surgiram por endossimbiose. Elas foram em algum momento absorvidas por células e começaram por algum motivo, ao invés de serem, digeridas, funcionar junto com a célula. E a chance de isso acontecer em outros planetas é muito difícil. Por quê? Porque isso é uma coisa tão específica que só aconteceu, até onde a gente sabe, uma vez na história da vida na Terra. A vida complexa na Terra só surgiu uma vez. A gente não conhece nenhuma outra vez, a gente não viu isso acontecendo nenhuma outra vez. E provável, e hoje em dia, se eu não me engano, todas as células eucariontes, elas têm ou já tiveram mitocôndrias no passado. A gente não conhece as que não têm. Então, provavelmente, isso é um dos fatores que faz a gente não ver vida complexa e inteligente em outros planetas, mas que provavelmente a gente vai conseguir encontrar vida muito mais simples. Mas que seria legal ter uma civilização galáctica, tipo uma de Star Trek, assim, sabe? Legal. Acho que depende muito desse legal. Se elas não vierem atrás da gente. O bom é que se não for legal, não vai ser legal só uma vez. Vai ser rápido, eu acho. Mas a minha opinião não mudou, não. A minha opinião é mais ou menos essa aí do Pedro, entendeu? Vida simples. Aqui no Sistema Solar deve estar cheio. Nuvens de Júpiter, nuvens de Vênus, os oceanos de Encélado e Europa. A própria biomassa da Terra é maior parte bactéria do que biomassa de outras coisas, né? Exatamente. Próprio Marte, acho que hoje vai ser difícil ter vida em Marte, mas acho que já teve e deve ter resquícios lá que hoje Perseverance está lá procurando justamente isso, um tipo de rocha específico. Agora, vida inteligente, evoluída, tal como você queira capacidade dizer, técnica. Aí eu já acho que não. E que nos visite, pior ainda. Eu gosto muito do Asimov, né? O leitor, sou leitor da Fundação, por exemplo. Sim. E ele é um autor de ficção científica que ele tinha uma opinião similar à de vocês. Porque quando ele escreve lá a Fundação, que é o Império Galáctico, entrando em declínio, inspirado no Declínio e Queda do Império Romano, que ele deu do Eduardo Gibbon, só tem humanos na galáxia. Não tem outras formas de vida. Então ele imagina um futuro muito distante, com trilhões de humanos, onde inclusive há um novo tipo de ciência, né? Você consegue calcular o destino do mundo através de estatística. Como é que ele chama mesmo essa ciência? História... Não, como é que é? Psicohistória. Psicohistória, isso. Ele chama de psicohistória, porque o comportamento de um homem é imprevisível. Agora, o comportamento de uma massa muito grande de homens é mais previsível. Tem tanto ser humano que você consegue... tanto ser humano que você consegue. Baixou o juro, eles vão consumir. Aumentou o juro, não vão consumir. Tal é o destino. Então, ele calcula o destino do mundo. Mas lá não tem seres diferentes do homem, assim, em termos de evolução e capacidade técnica. E, até aproveitando essa palavra destino,
porque vocês comentaram sobre as teorias do destino do universo. E depois de ver o filme do Napoleão, a gente ficou numa discussão sobre destino. E aí eu entrei, inclusive, nessa noção de tempo diferente, né? Você veio aqui depois disso, de maneira tão Sérgio? complexa. Não veio. Acho que foi antes, tá. Mas qual o ponto? Eu falava pra Malu, né? Você que tem destino? A Malu falou que não. Eu falei, porque pensa só em um mundo que esteja a 220 anos-luz da Terra. Então está chegando nesse mundo o ano de 1804. Eles estão vendo a coroação de Napoleão. Exatamente. E tem gente lá olhando pra isso e pensando, e aí, o que vai acontecer com o Napoleão? E o Napoleão também sendo coroado, não sabia o que iria acontecer, mas a gente sabe. Sim. Que ele estava a alguns anos do fim, digamos assim, né? Porque em 1814 ele foi deposto, tentou voltar e não deu certo. Então a gente sabe a história toda dele. O destino de Napoleão é inescapável. Não havia o que fazer de diferente. Ele ia cumprir aquela sina e aquilo vai chegar naquele outro planeta. E vocês falavam de destino no universo, ou seja, é um certo destino inescapável. Lógico que para pessoas isso é muito diferente, mas vocês têm essa noção de destino também? Vocês acreditam nisso?